Então, eles devem conversar com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, na quarta-feira, mais uma rodada de conversa, uma rodada de negociações para evitar um risco de uma nova greve da categoria, né? Então, por quê? Os caminhoneiros ficaram irritados com essa última tabela que foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aliás, foi publicada na quinta-feira, passou a valer no sábado, mas a categoria não gostou de jeito nenhum, diz que os preços estavam muito baixos e que precisa fazer não só uma conta de quanto custa fazer uma viagem, né, mas também tem que sobrar um pouco para pagar as contas, né? Então eles acharam injustos os preços que foram colocados ali nesses cálculos da tabela do frete e pediram então uma nova negociação. Aí o ministro da Infraestrutura disse a Laís Liz, nossa repórter do portal G1, que é o portal de notícias da Globo, que eles então vão suspender essa nova tabela publicada recentemente para de fato fazer uma negociação. Então o que vai acontecer agora? A gente já sabe que essa tabela do frete, desde que ela foi criada lá atrás, há um ano, pelo ex-presidente Michel Temer, ela sempre deu uma certa confusão, tem sempre alguém reclamando, né? Então, no começo, quando essa tabela foi criada, ela foi criada justamente como uma concessão do governo Temer por conta da greve, para ver se botava um fim à paralisação dos caminhoneiros. Acho que todo mundo se lembra aqui bem ainda, né, que deu ainda problema até de abastecimento, de remédio em alguns lugares, de combustível, aquelas filas imensas, alimento faltando também em algumas partes do país e tal. Então, para pôr fim a essa paralisação, o governo Michel Temer fez a primeira tabela do frete. Então, os primeiros a reclamar foram, na verdade, os donos das transportadoras, a indústria de forma geral. Isso foi judicializado, foi levado para o Supremo Tribunal Federal e eles ficam sempre tentando fazer os ajustes, então, na tabela. Dessa vez, quem ficou insatisfeito, então, foi o caminhoneiro. Foi outra a categoria, então, dizendo que os preços ficaram aquém do que eles consideram justo. Então, mais uma rodada de negociações para, de fato, ver o que fazer. Essa tabela, essa última que foi publicada, ela foi analisada, elaborada por um grupo ligado à USP, que é a Universidade de São Paulo, e leva em consideração várias coisas, né? Então, assim, qual é a rota que o caminhoneiro faz, qual é a distância que ele vai percorrer, quanto tempo ele leva para carregar o caminhão, quanto tempo ele leva para descarregar o caminhão, né? Esse tempo que ele perde nessa logística, a depreciação do veículo também, se é uma estrada muito ruim, se não é uma estrada muito ruim, enfim, levou em consideração várias coisas, mas não agradou a categoria. Então, por conta disso, está suspensa, vai ser suspensa essa nova tabela para mais uma rodada de conversa com os caminhoneiros. Tá certo, Marina, muito obrigada. A gente segue ainda falando sobre esse assunto agora com o nosso Valdo Cruz, que vai voltar aqui com a gente para comentar esse ponto também. Valdo, como é que o governo avalia toda essa questão? É um tema que tem gerado bastante divergência, né? Exatamente, Cacau. Esse tema divide o governo, porque você tem de um lado, são dois grupos principalmente que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro e sempre fica ali reclamando dessa questão da tabela do frete. Primeiro os caminhoneiros, né, que agora estavam até ameaçando fazer uma nova paralisação nessa semana. Não havia consenso dentro da categoria, dificilmente aconteceria, mas havia uma ameaça e essa ameaça gerou preocupação no governo, tanto que acabou levando à suspensão dessa última tabela, né, que entrou em vigor no sábado. E os caminhoneiros dizendo, inclusive, que com essa tabela o preço do frete, em alguns casos, ficava abaixo da outra tabela, da tabela anterior. E aí eles não gostaram disso, manifestaram-se a preocupação ao governo, ameaçaram uma nova paralisação e o governo acabou desistindo. Não, vamos suspender, temos uma rodada de negociação prevista na quarta-feira com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, então vamos aguardar a quarta-feira. Então, os caminhoneiros, a gente sabe, né, Raquel e Leila, eles são parte de uma categoria que apoiou o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro sempre faz alguns acenos na direção deles. Na questão do porte de armas, por exemplo, chegou a liberar. Depois gerou aquela polêmica dentro do Senado Federal, foi revogado, mandou um projeto, está tramitando dentro da Câmara dos Deputados, mas que permitiria que os caminhoneiros andassem armados dentro dos caminhões. Então, ele sempre procura agradar esse grupo que foi importante na sua eleição. Mas, do outro lado, tem, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio também, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, é contra essa tabela do frete. Avalia que hoje essa tabela acaba colocando preços irrealistas para o frete. Se for você seguir o que desejam os caminhoneiros, fica muito alto, aumenta o custo do agronegócio brasileiro e eles sempre reclamam dessa tabela. Se dependesse da equipe econômica, Raquel e Leila, não haveria tabela. Num governo liberal, tabelar preço ou qualquer tipo de preço vai totalmente contra a linha que é adotada pela atual equipe econômica comandada por Paulo Guedes. Só que o governo decidiu manter
aquela tabela criada no governo do ex-presidente Michel Temer, exatamente por causa das pressões dos caminhoneiros. A gente lembra que no ano passado o governo do ex-presidente Michel Temer foi pego de surpresa pela paralisação dos caminhoneiros, acabou ali gerando um gerou desabastecimento no país, travou a nossa economia, derrubou o nosso PIB. O país poderia ter crescido mais no ano passado, em 2018, não cresceu exatamente por conta dessa paralisação dos caminhoneiros. E tudo que o governo do presidente Jair Bolsonaro não deseja neste momento é repetição do que aconteceu no ano passado, uma nova paralisação de caminhoneiros. Está afastado, não está no cenário, mas a equipe ali do presidente procura monitorar de perto qualquer possibilidade, exatamente porque a economia já está num ritmo bem fraco. Se viesse uma nova paralisação dos caminhoneiros, prejudicaria ainda mais o setor. Então tem esse embate, o governo um pouco dividido, mas sempre procurando atender os caminhoneiros, Leila e Raquel. Obrigada, Valdo, pelas tuas informações, pela tua análise aí.